Agradeço a Deus primeiramente por essa rica oportunidade, Aleluia. de poder compartilhar com os irmãos a palavra dele. Isso é muito bom, mas dá um temor dentro da gente, porque não é fácil falar das coisas de Deus. Porque para falar das coisas de Deus, a gente tem que ter reverência, a gente tem que tremer e temer diante dele. E ele está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas só percebem quando tem um arrepio, quando alguém pula, alguém fala em línguas estranhas e tal. Mas basta a gente abrir a palavra dele, vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, lá ele está. Aleluia. E essa é a certeza de nós estarmos aqui, porque se nós não tivéssemos certeza que Deus está aqui conosco, recebendo nosso louvor, nossa adoração, esse culto sendo consagrado a Ele, não teria sentido nós estarmos aqui. Poderíamos estar no conforto da nossa casa, do nosso lar, mas prove Deus, nós estamos aqui. Eu tenho uma boa notícia para cada um de vocês e para mim mesmo, que não foi vocês que escolheram estar aqui. Eita Jesus! Mas Deus nos escolheu. É verdade. Será que muitas vezes a gente passa desapercebido, mas será que você já parou para pensar já que entre quantas pessoas, quantos habitantes há nesse mundo? Milhões e milhões de milhares. E Deus escolheu você para estar aqui hoje. Escolheu você para estar louvando, adorando o nome dele. Para estar podendo dizer: louvado seja teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, cuida de mim, cuida de nós, cuida da minha família. Será que nós não somos especiais para Deus? Entre milhares e milhões fomos escolhidos? A minha, a nossa família? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. Ele se preocupa com cada um de nós. É Deus. Obrigado, Jesus. Com cada um de nós. Aleluia. E quando a pastora Carla me convidou para trazer essa palavra, antes, quando alguém me convidava para pregar, alguns pastores, eu ainda estou na escola de pregadores, hein, irmãos? Estou na escola, ainda estou engatinhando. Parece que a palavra já vinha instantaneamente, agora está demorando um pouco. Só na segunda-feira só que Deus colocou, mas foi assim, Jezabel. Eu sei, não é? Qual é a palavra, Senhor? Jezabel. Muitas vezes a gente não acredita na voz que a gente está ouvindo. E para a gente acreditar na voz que a gente está ouvindo, Deus já tem falado aqui, igreja. Silencia outras vozes. As vozes do mundo. As vozes dos problemas, as vozes das reclamações, as vozes da dificuldade, as vozes do medo, as vozes da enfermidade. E tenta ouvir a voz de Deus. Ele fala, Jezabel. Eu falei, não vou mais perguntar. Jezabel, uma mulher maligna que está citada na Bíblia, foi mulher do rei Acabe, um israelita. Era para ser um servo de Deus, mas quando a Bíblia começa a falar de Acabe, já vem falando que ele foi o pior rei que já passou, ou seja, que já reinou em Israel. Olha que referência tremenda de um servo de Deus, de um israelita, que era para Deus estar exaltando. A palavra de Deus era para estar exaltando o servo de Deus, o homem de Deus, mas não, pelo contrário, tá? Não a palavra diminuindo, mas vem dizer que ele foi um mau rei. E eu comecei a estudar a palavra tal, e peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Apocalipse 2:1. Vem falar não de Jezabel, mas do espírito que habitava em Jezabel, um espírito maligno, lá no último livro da Bíblia. Infelizmente, igreja, é um espírito que está
infiltrado no meio da igreja, infiltrado no povo de Deus, Apocalipse 2, infiltrado no povo de Deus. E como esse espírito chega manifestando? Não, a Bíblia não fala que o espírito de Jezabel se manifesta nas pessoas, tipo assim, Caim endemoniado, ali é o espírito de Jezabel, não, mas é um espírito sorrateiro. A Bíblia diz assim, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ou seja, quem está falando, citando isso para João, a não ser o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo começa a descrever a João o que ele tinha a escrever às igrejas. E aí ele continua: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, uma igreja cheia de elogio de Jesus, uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que tinha amor, que tinha bom serviço, bons servos, os prestadores de serviço. A igreja tinha até fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa igreja de Tiatira tinha fé. A igreja de Tiatira tinha paciência. E diz que as últimas obras dela eram maiores do que a primeira. Ou seja, a igreja estava em crescimento, em expansão. A igreja tinha muitas coisas boas. Mas é aí que muitas vezes nós enganamos. Muitas vezes as pessoas procuram igrejas cheias, igrejas bonitas aparentemente, um altar bonito, as pessoas talvez que compõem o altar bem vestidas, bem trajadas, com amor, com tudo o que escreveu Jesus para João escrever. Mas muitas vezes está ali implantado dentro da igreja um espírito que se diz de Jezabel. No 20 está escrito assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam com os sacrifícios de idolatria. Mas como que uma igreja com tantas coisas boas tem uma profetisa desse jeito lá no meio, infiltrada? Se tem uma pessoa desse jeito infiltrada na igreja, é porque quem está no altar, quem está no comando, quem é o cabeça, não estou falando de Jesus, daquela igreja, quem é o dirigente daquela igreja, está permitindo. E muitas vezes acontece isso. Para ter igreja cheia hoje em dia, estão permitindo muitas coisas no altar de Deus, aonde é para fluir rios de água viva. Para ter números na igreja, é permitido muitas coisas, descaracterizam a igreja de Deus, descaracterizam a casa de Deus. Para ter números, para ter dízimos, para ter ofertas. Eu sempre comentei que eu preferi sempre congregar em igreja pequena, não é porque eu estou hoje numa igreja de tamanho pequeno. Já congreguei de igreja de 200 membros, 300 membros, mas a igreja pequena tem uma essência, parece que diferente. Não que Deus não habite na igreja grande, Deus habita. Aonde estiver reunido 2 ou mais falando em nome dele, ele está ali. Mas eu falo através da humildade. Está faltando muito a humildade. Infelizmente, ministérios grandes hoje estão visando números. Eu sei porque eu já passei em ministério grande. No ministério que eu congreguei no Brasil, do segundo último ministério, só na minha cidade tinha quase 50 igrejas. E o que a gente ouvia?
que tinha que mandar relatório. Todas as vezes, todas as pessoas estavam se batizando, quando entrava o dízimo oferta, a frequência de culto. Assistindo a série sobre reis, Davi toma uma atitude, nem está isso no meu esboço, toma uma atitude de querer fazer o recenseamento do povo de Deus, de saber quantas pessoas tinha. Mas Deus não mandou. Por causa disso, ele sofreu grandes consequências. Além de muitos erros que Davi teve, mas um dos últimos erros dele foi isso: querer contar o povo de Deus. O que acontece? Muitas estão levando as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo o que Deus não manda. Não precisa inventar coisa, é só seguir o que está na Bíblia. Aleluia. O nosso manual, o nosso guia, o nosso GPS é a palavra de Deus. Porque eles estão querendo inventar, modernizar, fazer coisa que está sendo ao contrário de Deus. Nós vimos aí na internet, entre aspas, louvores a Deus, que não adora a Deus, que não exalta a Deus, falando de bagunça, de qualquer outra coisa, mas menos adorando e exaltando o nome santo de Deus. Infelizmente esse espírito está infiltrado dentro da igreja e os líderes da igreja estão cegos. Por isso nós temos que pedir para Deus a direção correta, para que nós não sejamos confundidos, nós não sejamos atraídos, nós não ficamos ouvindo o que está escrito aqui, mas tenho contra ti que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana no meio dos meus servos. Nós temos que estar ligados a Deus. Quando nós formos escolhermos uma igreja para congregar, quando nós formos escolher um lugar para levar a nossa família, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, porque está cada vez mais difícil achar pessoas, líderes tementes a Deus. Eles estão tementes aos seus líderes e não a Deus. Porque eles estão tementes a seus líderes, eles começam a fazer coisa dentro da casa de Deus para agradar o líder dele e não agradar a Deus. E por isso que a gente vê muita igreja inchada, inflamada, cheia de pessoas. E o ensinamento está sendo errado, distorcido. Por isso que está cheio de gente. Porque quando é pregado o evangelho verdadeiro, a palavra é como uma espada de dois gumes. Imagine uma espada de dois gumes entrando dentro da gente, se não vai doer, se não vai ferir, se não vai machucar. Então, para ter uma igreja cheia, é melhor deixar de pregar esse evangelho. O evangelho de conserto, de renovação, o evangelho de arrependimento, o evangelho de abandono do pecado. Não, essa palavra o povo não quer ouvir. Essa palavra não pode ser pregada mais. Tem que ter jeitinho, tem que ter cuidado, tem que ter pisar em ovos para pregar a palavra do Senhor. Eu já ouvi isso há pouco tempo. Aqui você pode pregar sim, mas lá não. Lá você tem que pregar com cuidado, com cautela. E como se prega com cuidado, com cautela, quando tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? E eu creio que quando a gente está aqui, quem fala não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que tem que transmitir a mensagem. Como que fica esse negócio? Quando Deus manda você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente, que o alvo é Jesus. Eu prefiro não pagar o preço, eu prefiro falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Amém.
porque o preço de uma alma Deus. não tem preço. Porque o preço de uma alma não tem preço. Porque foi pago o preço de sangue. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por uma alma, pela minha alma, pelas suas almas. Então como que nós podemos pisar em ovos, pregar assim, assado? Não podemos. A palavra tem que ser dita. Eu vi um testemunho de um pastor muito famoso. Ele disse assim que ele foi convidado a pregar num culto de jovens. E ele deixou Deus usar, ele fluiu e tal. Quando acabou, disse que o líder daqueles jovens chamou ele num gabinete à parte. E disse: pastor, como o senhor teve coragem de pregar essa palavra aqui? Olha quantos jovens tem. Não é possível o senhor pegar uma palavra tão dura, uma palavra que nós não gostamos de ouvir, que nós não queremos ouvir, que a igreja hoje não quer ouvir. Aí ele disse: eu preguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Saiu alguma coisa fora da palavra? Não. Da Bíblia? Não. Então é isso, foi pregado e tchau, acabou, que eu nunca mais venho aqui. Aí o testemunho é esse, que depois de anos, ele foi convidado de novo a pregar naquela igreja, aquela congregação. Quando ele chega, uma senhora aborda ele e diz: pastor, eu quero agradecer ao senhor. Mas por quê? Não, porque o senhor pregou aqui uma vez e tal. Ele falou: eu preguei aqui já? Ele já tinha até esquecido que ele tinha pregado naquela congregação. O senhor pregou em uma palavra muito dura, muito difícil. Meu filho chegou em casa lá reclamando, falando que o senhor tinha pregado uma palavra assim, assado, que ele não gostou, que tal, uma palavra muito dura, tal. Mas eu quero agradecer você, o senhor. Ele: amém, mas por quê? Porque quem está pregando lá hoje, quem está dirigindo essa igreja é meu filho. Glória, glória. Ele falou que se não fosse aquela palavra dura, aquela palavra que confronta, aquela palavra que nos coloca prostrado diante de Deus, ele não estaria aqui hoje. Muitas vezes a gente acha que uma correção, um não que a gente ouve, é para nos derrubar, é para nos afrontar. Muito pelo contrário. Deus corrige aquele que ama. Deus. Imagine se eles ouvissem então as pregações de Jesus. Pregação de João Batista no Jordão, raça de víboras. Não sobrava um dentro da igreja. Mas mesmo com aquela pregação, a igreja cresceu. Aleluia. E estamos aqui até hoje, nós somos testemunha dessas pregações. Amém. Mas essa mulher, essa profetisa, ela tinha ela era manipuladora, ela era idólatra, ela trazia contenda e divisão para dentro da igreja. A Bíblia diz que os profetas comiam na mesa de Jezabel. Como hoje. É verdade. Os pastores pagam rios de dinheiro para quê? Para que eles venham profetizar. Você já viu algum pastor convidado, algum profeta convidado para pregar na igreja e ele profetizar contra o pastor? Muito difícil, raro isso aconteceu. Eu já vi nos Gideões esses tempos atrás, mas raro, não acontece. Por quê? Porque eles profetizam a favor daquele que os pagaram, daqueles que os trouxeram, pagaram os hotéis, tudo do bom e do melhor que eles exigem hoje, para pregar aquilo que eles querem. Por isso que a palavra vai de encontro a certas pessoas, a certos profetas, a certas profetisas que estão com o espírito de Jezabel. Porque Jezabel, primeira coisa que ela fez quando se casou com o rei Acabe, foi mandar matar os profetas que profetizavam a palavra de Deus, que falavam a respeito do que Deus mandava.
E para isso se torna um empecilho para certas pessoas. Aquele que fala a verdade, aquele que confronta, aquele que aponta o dedo. Ou seja, coloca dedo na ferida, né? Eu já vi aqui pessoas vindo pregar e falar, já pegar o microfone antes de ler a Bíblia, nada, começar a profetizar coisas contra a igreja. Eu ficar verdadeiramente escandalizado. O Espírito de Deus já testifica dentro da gente, isso é comprado, isso não é de Deus, isso é da carne. Os profetas, a idolatria, ela traz a idolatria, ela quer derrubar os altares de Deus, para instalar a própria idolatria dentro da igreja. Qual é a idolatria que você vê dentro da igreja? O eu. Não eu sou, aquele que diz para Moisés, no meu nome é eu sou, não, o eu. A idolatria dentro da igreja está, muitas vezes, naquele ministro de louvor que tem a voz linda, a voz bonita, naquele pregador que prega e a igreja vai em êxtase. Mas essa idolatria que o espírito de Jezabel vai colocando, vai infiltrando dentro das pessoas, sem perceber, esquecem de adorar e idolatrar verdadeiramente quem é digno de louvor, de adoração. Jezabel, mulher que destrói os profetas. 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água, ou seja, em umas traduções em caverna. Mas porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, eu assistindo uma pregação, o pastor dizia, ela não disse que mandou matar apenas, mas ela destruiu. O propósito do espírito de Jezabel é destruir os profetas. Por que não só matar? Qual é a diferença de matar e destruir? Além de matar, ela quer destruir a honra dos profetas. Ela quer destruir a moral dos profetas. Antigamente, quando ouvia-se falar de pastores, de homens de Deus, presbíteros, evangelistas, era um respeito, era uma reverência a homens de Deus, porque você via, você sentia que aquela pessoa era verdadeiramente servo do Senhor, e não existia dúvida nisso. Mas o espírito de Jezabel, ela veio para matar. Como o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Ela veio para manipular. Está no 21:8, se puder avançar. Diz assim: então escreveu cartas e em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Aqui é um episódio que Jezabel, cheio do espírito maligno, começa a criar contenda, a manipular. Em vez de ela ser manipulada pelo marido, ela manipulava o marido. E o marido, certa vez, chega até ela chorando, como um cãozinho. Que eu queria comprar aquela vinha do Nabote, o Nabote não quis vender porque é a herança dos pais, e assim assado.
mas ela, deixa que eu vou dar um jeito nisso, deixa que eu vou armar uma contenda, deixa que eu vou armar uma mentira. E é assim que eles estão tirando as coisas de Deus, com mentiras, com contendas. Se nós pararmos para pensar, a gente identifica algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Com mentiras e contendas estão matando homens, estão matando pastores, pastoras, homens sérios, que são levantados por Deus para pregar a palavra. Não é o caso de Nabote. Nabote era um lavrador, tinha sua vinha, herança do seu pai, não podia vender, não podia desfazer, porque não se fazia isso com herança do pai. Herança do pai era passada de pai para filho, assim sucessivamente. Mas ela, cheia de iras, cheia de rancor, cheia de mágoa, de inveja, ela arma um plano e faz uma carta em nome do rei, sela para o nome do rei e manda essa carta, passa adiante para armar uma armadilha para Nabote, para que tenha um pretexto para tirar ele do lugar que Deus o colocou, para tirar ele da onde Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que eles encontram a falha de Nabote, mas que não era, porque era mentira. E diz que ele é levado fora da cidade e apedrejado. Um homem sério, um homem honesto, um homem que a Bíblia não relata nenhum mal, nenhuma falha nele, para ele sofrer tal acusação, tal juízo. Pode acontecer comigo, com você. Creio que já aconteceu muitas vezes conosco. Mas após isso, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo. É a lei da semeadura, não tem como. Mesmo que nós tenhamos plantado antes de sermos cristãos, antes de aceitar Jesus, nós plantamos o mal, nós se tornamos cristãos, ainda a gente vai colher o que nós plantamos. Não é porque nós estamos hoje na presença de Deus que nada de mal vai nos acontecer mais, pelo contrário, a gente vai colher o que nós plantamos. O que acontece é que depois que nós aceitamos Jesus, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos atos têm que mudar, para que o que nós plantamos, daquele momento em diante, seja uma boa colheita, seja uma colheita farta, para que Deus possa nos dar semente aos que semeiam. Deus já tem falado aqui no começo, igreja. Por causa dessa maldade, de Jezabel, Deus dá uma sentença dela para ela, através do profeta Isaías, que se encontra em 2 Reis 9. Do 30 ao 35. Ou seja, quero voltar primeiro no 1 Reis 21 e 23. Está aqui a profecia. Uma pessoa, um rei, que era para ser um servo de Deus, guardar consigo a palavra de Deus, ser temente a Deus, escolhe para si uma mulher que, em vez de somar na vida dele, veio trazer a ruína, a desgraça.
1 Reis 21, 23. Olha o que acontece quando as pessoas vão de encontro à vontade de Deus, de encontro ao servo de Deus. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Agora sim a gente vai em 2 Reis 9:30. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E Jeú veio a Jezreel, e o que ouvindo Jezabel, se pintou, voltou os olhos, e enfeitou sua cabeça, e olhou pela janela. Ou seja, ela tinha esse costume de manipular. Ela tinha esse hábito de manipulação com a palavra doce, com as conversas doces, de se mostrar o que ela tinha, talvez o seu poder, para tentar manipular. Mas esse espírito maligno, ele manipula as pessoas que não estão ligadas a Deus, não estão ligadas à voz do Espírito Santo. Então aconteceu o que? No 31, e entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Ele fez uma pergunta. Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. E então disse ele: lançai-a do alto, de alto a baixo. E lançaram de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede do cavalo, e Jeú a atropelou. Jezabel teve um fim terrível. Mulher que matou os profetas de Deus. Imagine se Deus tivesse a mesma justiça de hoje. Meu Deus. Mas Deus ainda Ele é justiça. Mas a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Então as pessoas, nessas partes da Bíblia, as pessoas nem lêem, nem tocam, porque vai confrontar. E a profecia, quando Deus fala, acontece. E a profecia disse que Jeú, depois de mandar lançar ela, morreu espatifada ali. Diz que ele entra no palácio do inverno, qual ela estava morando, almoça da comida dela e fala: como ela era uma princesa, ainda o homem quis honrar, manda sepultar. Mas Deus não permitiu. A última palavra de Deus. A Bíblia diz que os cães foram lá e comeram o corpo dela. Só ficou o crânio, as palmas das mãos e os pés. E por isso não teve sepultamento. A Bíblia fala que o corpo de Jezabel virou estrume naquela terra. Na mesma terra que ela mandou matar Nabote, ela morreu. Numa igreja que tinha amor, tinha obra, tinha fé, tinha paciência, estava em crescimento. Muitas vezes Deus não está. Amor entre aspas, fé entre aspas, fé no quê? Para isso que a Bíblia nos ensina. Muitas das vezes a gente procura dom de sabedoria. Muitas vezes a gente procura dom de maravilhas, dom de cura, dom de ensino, dom de muitas outras coisas para impressionar o homem.
Mas se você não tiver o dom do discernimento da palavra de Deus, esse espírito vai deitar e rolar na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, nas suas coisas, e você não vai identificar. Você vai acabar perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 12:10. Então, igreja, peça a Deus, Deus, eu estou precisando da minha parte financeira, está destruída, Pai, eu estou conseguindo, Senhor Deus, está difícil o trabalho, está assim assado, abre uma porta para mim, me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Não é errado pedir para Deus, não é errado pedir para Deus cura, para Deus libertação, para Deus abrir porta de serviço, mas peça para Deus discernimento. É o que está faltando hoje, é discernimento de espírito, para saber com qual espírito nós estamos lidando, mesmo dentro da casa de Deus, porque a palavra em Apocalipse 2:8 foi bem clara: alma profetiza com o espírito de Jezabel. Não é esse espírito que Deus espera dentro da casa dele. Não é esse espírito de contenda, de bagunça, de divisão que mata os profetas. Deus quer o Espírito Santo, o transbordamento do Espírito Santo, o amor verdadeiro das pessoas, daquele que ensina, daquele que prega. É essa a mensagem que eu deixo para a igreja. Talvez não é uma mensagem de júbilo, de alegria, de pular e cantar e não vai adorar, mas é uma palavra que confronta, é uma palavra que oprime. Pare para estudar, para discernir essa palavra. Peça a Deus discernimento. Ele vai falar com cada um de nós, em nome de Jesus. E assim eu agradeço ricamente a minha oportunidade, em nome de Jesus.